Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Êxodo, capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte.
E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram
todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Capítulo 12. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Eu peço a você agora, em nome de Jesus Cristo, que está ouvindo esta leitura. Eu sempre digo que quando comecei a gravar a Bíblia, a princípio eu pensei em gravar somente para ficar no meu computador. Depois senti de Deus, pela inspiração divina, gravar a Bíblia e colocar na internet. Eu tenho várias gravações no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Eu tenho vários vídeos gravados no meu Orkut, porque eu fiz Orkut e estou no Orkut, não sei até quando, mas o meu propósito é somente divulgar, falar, gravar a palavra de Deus. E gravei também no YouTube a Bíblia, quase que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, com alguns poucos livros que eu não gravei, mas ainda pretendo gravar. Então esse trabalho foi se estendendo, conforme Deus foi me orientando, eu fui realizando. E agora, você que está ouvindo, eu não sei se você está ouvindo num CD, num DVD ou na internet. Mas eu vou pedir a você que preste atenção neste capítulo 12 do livro de Êxodo, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Eu tenho assim uma tristeza muito grande no meu coração de ver tantos cristãos, tantos crentes evangélicos cooperando, participando desta Páscoa mentirosa que o mundo comemora. Páscoa com troca de presentes e, pior, com troca de ovo de chocolate. A Páscoa da Bíblia não é esta Páscoa. O Cordeiro foi sacrificado, simbolizando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por mim e por você. Foi morto e derramou o seu sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E eu tenho falado, tenho explicado, e para alguns da minha família eu tenho dito: não comemorem esta Páscoa mentirosa. Nós estamos contribuindo com a idolatria, com a mentira que o mundo divulga. A Páscoa instituída na Bíblia não é a Páscoa do ovo de chocolate. Mas por que eu estou dizendo esta palavra? Porque eu também comemorei muitas vezes. Esta época da Páscoa que se comemora, eu e o meu esposo Baldini, nós entrávamos na loja americana e enchíamos o carrinho com muitos ovos. Eu comprava para filho, neto, genro, nora, para ele, para a cunhada, até que um dia o pastor Delci Castelo, da Assembleia de Deus do Leblon, ele deu uma explicação profunda num culto domingo à noite, explicando o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa da Bíblia? O que significa a Páscoa? E aquele dia o Espírito Santo de Deus fez no meu coração uma obra gloriosa. Eu saí da igreja e vim para casa e determinei: a partir deste ano eu não comemoro mais esta Páscoa mentirosa. Então avisei alguns da minha família. Alguns disseram que iam continuar.
comprando ovo de Páscoa, comendo e dando de presente, porque não tinha nada a ver. E avisei isso a muitos crentes e divulguei nas igrejas, e tenho divulgado. O que o pastor Delci fez, ele tirou dos ombros dele a responsabilidade. Eu também tirei dos meus ombros e tiro esta responsabilidade. É por isso que o mundo está invadindo a igreja do Senhor. O santuário de Deus está sendo invadido pelo mundo. Aos poucos, Satanás vai introduzindo a mensagem dele. E ele cega o entendimento do homem de tal maneira que, ainda que leiam na Bíblia, que vejam na Bíblia, que ovo de Páscoa, que ovo de chocolate é mentira, não é Páscoa, não se... Graças a Deus que eu me converti nesta parte. Então, você que está ouvindo esta leitura, não murmure, não critique. Foi um homem de Deus, foi um servo de Deus. Foi um homem abençoado que o Espírito Santo de Deus o inspirou para ele levar aquela palavra naquele domingo. E eu aceitei, coloquei em prática e desde aquela época nunca mais comprei e peço que ninguém me dê de presente ovo de chocolate para comemorar a Páscoa. Eu sei que eu entristeci muitas vezes o coração de Deus. E entristeci muito, porque eu gostava muito. E eu gosto muito de chocolate. Eu acho uma delícia, mas não para comemorar esta Páscoa idólatra e mentirosa. Que Deus abençoe você. Ouça esta leitura. Ore a Deus para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração de maneira muito particular e você seja uma pessoa transmissora desta verdade, que você possa divulgar isto entre tantos que, quem sabe, você já deu ovo de Páscoa de presente e recebeu. Vamos olhar e ver e ouvir e meditar com temor a palavra de Deus. Eu quero abençoar você que está ouvindo esta leitura. Então, eu vou continuar lendo. Aliás, eu vou iniciar o capítulo 12. Eu já li, comecei e vou reler novamente a partir do versículo 1. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Deus não está mandando tomar um ovo de chocolate. Atente para esta leitura. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja bem, tinha que ter o sangue na instituição da Páscoa. O ovo de chocolate que você come tem sangue? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água.
senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja o versículo 11 do capítulo 12. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, esta Páscoa que se comemora aí, recebendo e dando de presente ovo de chocolate, e os crentes ainda diz Feliz Páscoa, precisa rever a palavra de Deus, como eu fiz a minha parte. Continuando, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, e farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu significa passagem, libertação, saída do povo hebreu do Egito para Canaã. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então eu vou reler o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Olha aí a Páscoa do Senhor. O sangue, a marca do sangue do animal que foi morto, e ele, Deus, passará por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. A todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa.
mais uma vez, fica bem claro. Nós já sabíamos disso, eu já tinha lido várias vezes, eu creio que você também que está ouvindo esta palavra, talvez você conheça, quem sabe até melhor do que eu conhecia. Mas graças a Deus que naquele dia isso pôde entrar na minha mente, no meu coração, como um facho de luz que me iluminou, me esclareceu. Eu disse, meu Deus, como que tantos anos eu comemoro Páscoa, comprando ovo, ainda dizendo Feliz Páscoa. Que Deus tenha me perdoado, eu tenho certeza, porque eu tenho arrependimento disso. Versículo 21, vou ler novamente para você não esquecer. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Quer comer chocolate? Coma. Quer comer caixas de chocolate, barras de chocolate, caixas de bombom? Coma à vontade, mas não participe desta comemoração, desta semana que o povo comemora com ovo de chocolate. Evite isto, não faça mais isto. Eu estou insistindo nesta palavra porque Deus assim está falando ao meu coração. Eu não vou me calar. Queira você aceitar ou não, mas eu estou obedecendo o que Deus está mandando eu dizer. Não comemore a Páscoa do Senhor com ovo de chocolate. Coma chocolate à vontade, mas não comemore nesta semana que todos comemoram. Todos não. Muita gente, não posso falar todos, muita gente comemora, presenteando, recebendo presente, dando presente, Feliz Páscoa e presenteando com ovo de chocolate. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Continuando. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará. É o Senhor que vai passar aqui. Nem está dizendo o anjo, está dizendo porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Isso é um culto de adoração a Deus. Comemorar a Páscoa do Senhor. Palavras minhas. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Veja que diz aqui, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios. Então foi o Senhor que passou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais.
E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrá-la. Então se chegará a celebrar. Vou ler novamente este versículo 48, para você entender bem. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.
Assim, terminei de ler o capítulo 12 do livro de Êxodo. Eu li o 10, o 11 e o 12. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 13 do livro de Êxodo, cujo título diz assim: Os primogênitos são santificados a Deus. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continue ouvindo a palavra de Deus. Eu quero abençoar você, a sua família. Quero ministrar uma palavra de vitória para os seus sonhos, projetos, para a sua família, para o seu trabalho, os seus estudos. Que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que ande na presença de Deus, que obedeça a palavra de Deus. Que você seja uma pessoa temente a Deus. Deus